Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Essa é a live número 51, não é? E vamos falar hoje sobre Theodor Adorno, grande representante da Escola de Frankfurt. O Fábio já entrou aqui. Boa noite. Boa noite, meu querido. Grande Hugo! Finalmente essa live, depois de 3 meses Finalmente. de negociação, estamos aqui. Bom, meu convidado de hoje é o professor Fábio Caires. Ele é graduado em filosofia, mestre em educação, doutor em filosofia. Desde o começo desse projeto ele vem acompanhando, a gente vem se comunicando, trocando ideia, e finalmente a gente conseguiu marcar a live com ele. Ele trabalha como temas de pesquisa, né? Theodor Adorno, Escola de Frankfurt, teoria crítica, ética e filosofia política. Vem desenvolvendo um projeto de pesquisa, né? Um deles é fenomenologia e psicanálise, e o outro é ética, contemporaneidade e desconstrução, né? É autor de diversos artigos. E o tema que ele vai tratar aqui conosco é Adorno, a ambivalência da moral e sua crítica. Fábio, meu querido, muito boa noite, muito bem-vindo nesse feriado, que nem sei mais o que é feriado, o que é domingo, porque todo dia a gente trabalha, está trabalhando mais do que nunca. Mas muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, seja muito bem-vindo, você tem a palavra. Opa! Hugo, antes de mais nada, eu preciso agradecê-lo pelo convite, né? Nós tivemos uma negociação meio difícil, né? Mas enfim as coisas deram certo, né? Isso é uma felicidade para mim participar desse projeto. E te parabenizar também, né? Acho que eu já ouvi vários professores que tiveram aqui contigo, te parabenizando por essa iniciativa. Mas também eu vou te parabenizar porque eu acho fantástica essa possibilidade de levar a filosofia e trazer a filosofia às redes, né? Coisa que antes era basicamente voltado àqueles filósofos, né? Como eu disse, aqueles filósofos cults, né? Aqueles filósofos pops. Hoje nós temos uma filosofia, graças a projetos como o teu, uma filosofia séria, né? Que quer ajudar a gente a pensar essa realidade tão difícil, né, que é a nossa, né, principalmente a nossa em tempos de pandemia, né. Então eu agradeço muito pelo convite e meus parabéns mesmo. A temática que eu escolhi para a gente conversar hoje é uma temática extremamente complexa na obra do Adorno, porque aí a primeira coisa que eu vou ter que falar é que o Adorno não escreve uma obra específica sobre filosofia moral, né. Ele tem a mínima muralha, mas não é uma obra sistemática, né? Ali é uma apresentação micrológica de como que todas as relações elas estão contaminadas por uma espécie de racionalidade instrumental, né? Uma espécie nós já estamos totalmente controlados por uma estrutura social que tende a violentar os sujeitos e que, portanto, nós somos apenas um reflexo dessa violência. E que essa violência já está tão entranhada nos sujeitos que há uma reprodução automática disso aí. Então, a mínima muralha não é uma obra sistemática sobre filosofia moral, embora ele é uma crítica que ele faz, né, a Magna Muralha, né, do Aristóteles, enfim. Então, é uma obra, é uma temática extremamente complexa, mas eu vou tentar aqui de uma forma mais objetiva possível apresentá-la para a gente conversar um pouco, né? Mais uma conversa bastante informal, enfim, né? E para isso também eu preparei um roteirozinho que eu vou tentar acompanhar esse roteiro para ficar mais fácil para a gente. Então, no primeiro momento eu queria dizer quem é Adorno, né? Adorno é um desses autores aí como tu bem disse, né? Da famosa Escola de Frankfurt, né? Desse movimento intelectual que surgiu na década de 30 na Alemanha e que surgiu como uma tentativa de trazer para a academia o pensamento do Marx, né? Uma espécie de tentativa de atualizar o Marx a partir de outras estruturas de pensamento, né? Dentre elas o Freud, enfim, né? O resgate do Hegel, né? Das origens do marxismo lá no Hegel, enfim.
E outros autores também que ele, enfim, era uma tentativa de atualizar o pensamento de Marx usando outras correntes de pensamento. Então Adorno é, diria eu, um dos representantes máximos dessa corrente de pensamento, né? Que alguma literatura, quer dizer, boa parte da literatura acaba dividida em três momentos, né? A primeira, segunda e terceira, né? Então Adorno faz parte da primeira leva de autores, né? Uhum. Ele nasce em 1903 e morre e falece em 1969. Assim, panoramicamente, o Adorno tem quatro grandes obras aí, né? Embora a obra dele é vastíssima, que é conhecida por todos, né? A dialética do esclarecimento, a mínima moralia, a dialética negativa e a teoria estética, né? Que são as mais conhecidas, né? Embora ele tenha outras grandes obras aí que a gente acaba dividindo em uma fase juvenil, imadura e tardia, né? Enfim. E essa temática ela aparece justamente em uma obra que não é a sua principal, né? Aparece na mínima moralia, mas vai aparecer especificamente em aulas que ele ministrou em Frankfurt de 1963 e 1964, que é um texto chamado Problema de Filosofia Moral. São aulas que depois foram compiladas e saiu numa publicação. Nessas aulas ele trabalha especificamente a temática da moral. E por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque o Adorno tinha como projeto pensar a mesma arquitetônica do pensamento do Kant. E é o primeiro autor que hoje a gente vai tentar enfrentar, né? Enfrentar o Kant é sempre um desafio hercúleo, né? Porque o Kant e o Hegel são autores quase que impenetráveis, né? Que a gente acaba tentando bater, mas acaba apanhando deles, né? E o Adorno tenta enfrentar o Kant nesse primeiro momento, porque ele considera o Kant uma espécie de filosofia moral por excelência, né? O imperativo categórico em seus termos, o procedimento universal, né? Haja de acordo com que tua máxima possa se tornar universal, né? Então isso é perfeito, né? Isso é absolutamente perfeito. E aí o Adorno tenta enfrentar o Kant, né, no primeiro momento, para mostrar que há algumas insuficiências aí, né? E aí adotando o mesmo procedimento do Hegel, né? Que considera o Kant um formalista. O Adorno acompanha o Hegel nesse sentido e vai tentar mostrar o porquê o Kant é um formalista e essa tal de liberdade, quase estando só para contrariar, né? Essa tal liberdade aí que o Kant está dizendo, ela de fato ela não se efetiva, ela fica apenas no mundo, né, transcendental. Uhum. E aí tem uma frase extremamente emblemática da mínima moralia, que o Adorno vai dizer assim: não há vida correta na falsa. Isso é talvez seja uma das máximas mais conhecidas, né? Porque ele quer justamente mostrar que a liberdade a liberdade é puramente um conceito abstrato e que de fato dentro de uma sociedade como a nossa, controlada por mecanismos, né? Dentro de mecanismos que os sujeitos acabam sendo cooptados para dentro deles, essa liberdade ela de fato não se efetiva, né? E aí acompanha também a leitura que o Marx faz. Mas enfim, aqui é apenas uma introdução mais geral, e aí eu vou entrar justamente em alguns textos que o Adorno enfrenta o Kant, e em outro texto que o Adorno vai mostrar o que ele entende por filosofia moral, né? Ele não usa o termo ética e moral, e depois a gente vai ver por que ele não faz isso, né? Então eu vou ler um pouco, e aí eu vou tentar comentar um pouco daquilo que eu vou ler. Então, em suas lições sobre a crítica da razão pura, né, que é uma dessas aulas que eu te falei, Adorno insistia em situar o interesse pela teoria kantiana não em torno do sujeito, né, mas sim em relação ao objeto do conhecimento. De maneira distinta aos esforços dos racionalistas e dos empiristas, né, que reduziram a objetividade à subjetividade, Kant logra superar essa alternativa, né, entre a experiência e a razão
pensando justamente nos termos de uma crítica da razão pura. É aquela velha ideia que Kant tenta superar esses dois grandes movimentos seculares, fazendo uma espécie vou usar aqui o termo da biologia, né, uma espécie de simbiose, né, entre o empirismo e entre o racionalismo. Nesse sentido, o pensamento kantiano não pode ser pensado como um mero subjetivismo, que elimina o componente objetivo da teoria, mas o papel que ele outorga ao sujeito trata de salvar a objetividade do conhecimento e da experiência. E aqui tem uma coisa interessante, Hugo. O Adorno percebe no Kant uma espécie de dialética velada. Né? O que isso significa? Né? O Adorno vai dizer que há uma espécie de primazia do objeto em Kant. E o Kant precisa do objeto para chegar nas formas puras. Né? Ele precisa do objeto, no primeiro momento. Embora o Kant, lá pelas tantas, né, na crítica da razão pura, ele vai dizer que a dialética é uma espécie de aparência, né, a ciência da aparência. O Adorno vai dizer que não, o Kant há uma dialética velada, né, ele precisa do objeto para chegar às formas puras. Né? Então a mediação entre forma e conteúdo, que a filosofia kantiana põe em jogo, nos permite compreender o material dos sentidos com o qual o entendimento atua, bem como o mecanismo da síntese, né? Que é aquela síntese transcendental que é ancorada na facticidade. Nem a objetividade é fundada de forma ontológica, Kant não pensa em objetividade ontológica, nem a subjetividade é concebida como absoluta, mas somente como condição de possibilidade da experiência. Né? Trata-se, em última instância, de manter, e aqui é importante, o momento objetivo do pensamento, portanto, o objeto do pensamento, né? Sem reduzi-lo ao sujeito. Por isso, grosso modo, Kant confirma a primazia do objeto. Né? É preciso manter o momento objetivo do pensamento, no sentido de é preciso manter o objeto, né? E não reduzi-lo ao sujeito. Enfim, aí o Adorno percebe que já nesse momento uma primazia do objeto. E aí que o Adorno pretende resgatar será precisamente esse momento da irredutibilidade do objeto. O objeto é irredutível. Isto é, a independência do objeto para a síntese. Né? A síntese transcendental necessita do objeto. A utopia do conhecimento, diria o Adorno, trataria, em suma, de estabelecer o equilíbrio entre um modelo de subjetividade que não esgote em si a realidade do objeto. Essa é uma das teses que percorre quase que completamente a obra do Adorno em relação à ideia de não pensar uma relação assimétrica entre sujeito e objeto. Né? Pelo contrário, é de manter constantemente essa tensão. Essa tensão no Adorno, ela nunca é anulada. Então, a utopia do conhecimento trataria de estabelecer esse equilíbrio entre um modelo de subjetividade que não esgote a realidade do objeto e uma objetividade posta em referência enquanto atividade do sujeito, atividade de pensamento. Então a teoria kantiana da subjetividade se dirige, diria o Adorno, à produção de um conhecimento objetivo, necessário e universal. Por isso, na síntese transcendental do entendimento, e aí o entendimento a gente pensa lá aquelas 4 categorias, né, qualidade, quantidade, modalidade e relação, destaca-se o autêntico componente dialético do giro copernicano, o Adorno vai dizer. O sujeito não é hipostasiado, ele não é levado ao absurdo. Né? Este é o significado do momento objetivista em Kant. Algo que nos permite entendê-lo como uma filosofia da objetividade, porque o objeto é necessário, e ao mesmo tempo distingui-lo dos desenvolvimentos posteriores. Né? Eu estou pensando aqui principalmente o Fichte e o Hegel. Então Adorno percebe no Fichte e no Hegel o embotamento disso que eu chamo de âncoras objetivas da razão, pois estes, a cada movimento, né, principalmente o Hegel, reduzia o pensamento a lei puramente abstratas. Né? E aí o Hegel vai chegar naquele espírito absoluto que não cabe aqui a gente comentar. Com isso, a filosofia do sujeito se torna a filosofia da identidade.
aqui tem um conceito que é extremamente presente na obra do Adorno como crítica, né? A ideia de identidade. Por que é necessária a identidade entre sujeito e objeto? Por que o Hegel reduz, por exemplo, o objeto ao sujeito? O objeto é sujeito. Porque é o sujeito quem constitui conceitualmente a realidade. É claro, eu também não estou aqui anulando o teor coisal, né, o teor da coisa que o Hegel elabora nos primeiros momentos da fenomenologia. Né? Eu estou pensando no Hegel já maduro. Então, a filosofia do sujeito se torna a filosofia da identidade e a subjetividade constitutiva se torna condição para essa filosofia. Portanto, o Kant e o Hegel pensam, o Fichte e o Hegel vão pensar a partir de uma filosofia da identidade. Embora seja verdade que a interpretação do interesse objetivo da crítica da razão pura constitua um instrumento crítico contra o idealismo absoluto e sua subjetividade constituinte, e aqui especialmente Hegel, também é necessário levar em conta as reservas que Adorno mantém a esse respeito na dialética negativa, que é outra é uma obra monumental do pensamento do Adorno. Kant situa o problema da fundamentação das condições de possibilidade do conhecimento no princípio de um ato puro. Isso resulta a conceber as determinações lógicos formais da razão como independentes da experiência. Portanto, essas condições formais independem da experiência, né? E, ao mesmo tempo, referidas a ela, a fim de proporcionar, e isso aqui é extremamente interessante, né, porque o Kant usa esse termo, a unidade na diversidade, referindo-se à percepção originária, porque a apercepção originária é aquela autoconsciência, né, que ao produzir a representação eu penso, que tem de poder acompanhar todas as outras e que é una e idêntica em toda a consciência, não pode ser acompanhada por nenhuma outra. A percepção originária é aquela autoconsciência que produz, né, que produz e constitui a realidade, e aqui em termos kantianos como um todo. E nessa unidade sintética originária, Kant compreende o elemento constitutivo de toda experiência, né? Daquele eu penso, né? É o eu penso cartesiano levado ao limite, que permanece idêntico, acompanhando as minhas representações, pois como ele mesmo assinala, todo o diverso da intuição possui uma relação necessária com o eu penso, né? No mesmo sujeito em que esse diverso se encontra. É o mesmo que dizer, de forma, talvez, um exemplo aqui, é o mesmo modo de dizer que a existência e a realidade do copo ou de qualquer outro objeto é dada justamente porque o sujeito tem em si capacidades de constituir essa realidade. O sujeito é, nos termos kantianos, quem espaço-temporalmente constitui a realidade. Né? Porque se não houvesse esse ato puro do sujeito, a realidade ela seria... não haveria realidade, dizendo em termos mais abruptos. Por quê? Porque as categorias kantianas, aquelas categorias, né, desde a estética transcendental, com a faculdade da sensibilidade, depois pula lá para a faculdade do entendimento, são essas categorias que proporcionam a identidade e coerência do diverso. O que é a identidade e coerência do diverso? O que me permite, Hugo, dizer para você que isso aqui é um copo e que você compreenda, né, que mesmo que há um outro objeto diferente desse aqui, mas que também tem a mesma estrutura, que permite você entender que também é um copo. Entende? Então, essas categorias elas oferecem, né, a identidade do diverso. E nos permite falar de objetos dentro dessa ideia de identidade. Então, a objetividade da síntese das impressões sensíveis é garantida com um a priori transcendental, isso vai dizer o Kant, né?
pois para poder justificar seu domínio sobre o material e seguir conservando a categoria de livre atividade do sujeito, as determinações materiais da razão são extraídas remetendo sua origem ao pensamento formal. O eu penso aparece, então, como sujeito lógico, né? Como uno e, ao mesmo tempo, e o mesmo em todas as representações. Repito, o eu penso aparece como sujeito lógico, como uno e o mesmo em todas as representações. Adorno, então, interpreta o desenvolvimento do conceito de autoconsciência a partir da ideia de uma subjetividade isolada, né? De uma subjetividade que é atemporal, né? Está desculpa a expressão, né? Mas pensem entre parênteses, numa outra realidade, que não essa, né? Pois o eu geral, diria o Adorno, é adquirido por meio de uma abstração. Como é que eu chego a esse eu geral que tem em si essas categorias espaço-temporais que constituem a realidade? Como é que eu chego? O Adorno vai dizer que é uma pura abstração. Porque o eu empírico se separa do conceito de subjetividade e é concebido a imagem desse sujeito que é atemporal. A imagem desse sujeito constituinte em si mesmo, né? E como no esquema de cada categoria, aí lembremos de novo, matemáticas e dinâmicas, que Kant atribui ao eu, executa a tarefa de articular e esquematizar o objeto. Isso aqui é extremamente interessante, né? A arquitetônica que o Kant constrói na crítica da razão para esquematizar e determinar o objeto é algo fantástico, é extremamente fabuloso e é de uma atualidade que enfim, né? As pessoas podem criticar o Kant, né? Mas em 1781 ele fazer desculpa a expressão, né? Ele fazer uma parada dessa, coisas que é algo extremamente fantástico. Mas enfim, né? Já para Adorno, né? O sujeito que é a quinta essência dessa mediação, é o como, enquanto contraposto ao objeto, nunca o que, postulado por qualquer representação concebível do conceito de sujeito. O sujeito é o como, né? Isso mostra o caráter ambíguo do esquematismo kantiano. Por um lado, supõe a representação de uma universalidade atemporal, como eu disse anteriormente, pois indica a ideia de um indivíduo que se organiza livremente, superando o conflito entre razão pura e razão prática, mas, por outro lado, apresenta o pensamento como razão organizadora do objeto. A partir da identidade, e aqui é outra tese também que aparece muito no Adorno, entre universal e particular. Tá? Do conceito com o particular, do sistema com os momentos. E aqui, para a gente terminar esse primeiro momento, por que eu estou apresentando esse primeiro momento? Porque é de fundamental importância a gente compreender como que o Kant realiza a passagem de uma razão crítica pura para uma razão pura prática. Né? De uma crítica da razão pura para uma razão pura prática. Porque aí a gente pensa na arquitetônica novamente, né? O Kant constrói, não sei se eu posso chamar o Kant de sistemático, né? Mas ele constrói uma arquitetônica tão fantástica que, para a gente compreender as suas três grandes obras, né? Elas têm uma ligação interna entre elas. Da crítica da razão pura para a crítica da razão prática e da crítica da razão prática para a crítica da faculdade do juízo. Então, finalmente, né? Para terminar essa primeira parte, o paradoxo do idealismo kantiano é que a consciência transcendental deixa de ser pensada como parte do mundo. E, em seu lugar, aparece uma consciência ativa e criadora, que dá formas aos dados através puramente do trabalho do pensamento. Tá? Não obstante, Adorno assinala o perigo da absolutização dessa atividade da consciência e, sobretudo, de sua conversão em resultado de uma, entre aspas, cito Adorno, secularização do ato livre de pensar. Esse é o espírito do idealismo especulativo que a dialética negativa se propõe a enfrentar.
um espírito que parte da experiência, né, para desprender-se de tal forma que converte sua atividade em uma atividade absoluta. É o pensamento quem, repito, né, uma tese que estou trabalhando mais fortemente, é o pensamento quem constitui em si mesmo a realidade. O pensamento ele se desprendeu a tal ponto do momento efetivo, né, do momento concreto, e ele constrói e dá vida à realidade no sentido mais efetivo possível, né? Agora eu vou tentar mostrar essas implicações, né, dessa consciência autogestora no âmbito prático, porque é isso também que o Kant faz. Ressemantizando um problema que, a meu ver, e eu repito, é central na obra adorniana. A impossibilidade de uma vida justa nesta vida, que é, desde os seus fundamentos, danificada. E aqui Adorno usa um termo forte, né? Vida danificada. Na tradução do espanhol é vida lesada, né? É uma vida que está, desde os seus... suas partes micro, ela está completamente envolvida em uma espécie de violência, de domínio, né? Só um parênteses, assim, quem lê a Mínima Moral acha que o Adorno está escrevendo, senta em frente à sua casa, numa cadeirinha ali, né, e começa a escrever como que as pessoas elas se relacionam, né? Uma senhorinha que passa na rua e que tem enfim, parece que o Adorno está mostrando como que as relações elas foram se naturalizando, né? E aí há essa tensão novamente entre o universal e o particular, como que o universal acabou imprimindo um modelo de existência que as pessoas, de forma tão natural, elas acabam entrando nesse enfim, é o que nós estamos vivendo, assim, né? Se a gente pensar como que a violência está sendo naturalizada, né, nesses últimos anos, e nós estamos repetindo aí jargões que a gente acha que é natural, né? A não aceitação do outro, a não aceitação da diferença, né? Um modelo de estrutura que nos conduz cada vez mais a uma violência que a gente somatiza e que não vê que espera um momento oportuno para a gente reproduzi-la. Então, Adorno quer mostrar isso. Como é que esse modelo de estrutura social, por isso vida justa dentro da falsa, como é que eu posso pensar a ética, né, uma espécie de uma vida boa dentro de uma estrutura que não permite você agir livremente, né? Lá pela Santa ele vai dizer assim, não me interessa escolher entre o preto e o branco. Liberdade é a possibilidade de não escolher. Liberdade não é você escolher, eu quero isso ou aquilo, não. A liberdade também é a possibilidade de você não escolher entre ambas as coisas. Então é isso que o Adorno, a partir de agora, eu vou tentar mostrar como é que o Adorno trabalha. É por isso que é a ambivalência da moral, né? Uhum. Parece meio... o Adorno, ele pensa a moral como uma filosofia crítica da moral. Como é que eu vou pensar o Kant de uma maneira interna, né? Aí a crítica imanente é um procedimento que o Adorno ele não deixa de lado, ele resgata a crítica imanente do Hegel, para mostrar que como é que essa estrutura do Kant aí, ela tem as suas insuficiências, mas através dela também eu posso pensar um modelo social diferente do que a gente vive. Então, assim, antes de entrar, né, nessa discussão, eu acho que é importante dizer que, como eu disse anteriormente, que Adorno nunca escreveu uma obra sistemática dedicada à ética, né? Ou mesmo à filosofia. Era a intenção dele. Infelizmente, ele veio falecer muito jovem e acabou não terminando um projeto que ele tinha de pensar. Ele era acho que ele gostava tanto do Kant que ele ia pensar a arquitetônica de seu pensamento, uma cópia do pensamento kantiano, né? Ele queria também pensar a teoria do conhecimento, teoria estética e filosofia moral, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade do juízo.
Então, isso resulta em uma extrema dificuldade, que foi isso que eu fiz em minha tese, né? De pensar como é que a filosofia moral no Adorno se movimenta. Pois tentar discutir o que ele tem para dizer a esse respeito requer um trabalho reconstrutivo hercúleo. Não obstante, as insuficiências é precisamente isso que queremos. Não obstante essas insuficiências, é precisamente isso que eu quero mostrar. Que a obra adorniana é um conjunto de mínimas muralhas, né? Atravessada por preocupações de caráter eminentemente prático. Sua obra é, usando o termo do Benjamin, uma constelação filosófica moral. O que é um conjunto de mínimas muralhas, né? Cada momento da obra do Adorno, a gente vê algumas críticas que são bem contundentes a determinados... Né? A dialética do esclarecimento é uma crítica ao embotamento do sujeito, à reificação, à coisificação da consciência, enfim. Então, cada um desses momentos aparece uma crítica. O que eu fiz na minha tese foi perceber o movimento dessa crítica, como é que isso se dá na obra do Adorno, e justificá-la justamente mostrando que é um conjunto de filosofias morais. É um conjunto de mínimas muralhas, né? Toda a obra do Adorno. Que os conceitos eles vão se metamorfoseando, né? Vão encontrando outras significações. No final das contas, o Adorno quer dizer o seguinte: a filosofia é expressão do sofrimento. A filosofia moral é a expressão do sofrimento. Aquela máxima lá do Wittgenstein, né? A filosofia ela tem que dizer aquilo que ela dizer somente aquilo que ela pode dizer. O Adorno vai dizer o contrário. Não, a filosofia é a expressão do sofrimento, ou seja, deixar dizer aquilo que ela não pode dizer. Tem que dizer mais, né? O sofrimento ele não pode ser expresso linguisticamente, né? Ele não embora ele seja objetivo, o Adorno vai dizer que ele não se dá por meio da comunicação, ele se dá por meio da expressão, um outro conceito que ele usa na teoria estética. Mas a filosofia precisa expressá-lo. E aí o que é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando como que o Adorno e outros autores, né, viveu Auschwitz, né? Viveu a expressão de uma barbárie nunca antes vistas na história, e a filosofia ela tem por tarefa expressar isso aí, como é que a gente pode viver no mundo que Auschwitz foi possível. Então é um conjunto de mínimas morais justamente por isso, porque a sua obra toda ela pensa a moral no sentido prático, né? Não no prático kantiano que é puro, mas no prático efetivo. A tarefa da filosofia é pensar isso aí. A atualidade da filosofia é isso aí. Então, o que Adorno faz é pensar a moral desde a perspectiva, é o título da nossa fala, de uma ambivalência. O que é essa ambivalência, né? Não se trata do que convencionalmente a gente entende por filosofia moral. Algo como uma reflexão analítica sobre o sentido das condições de validade da linguagem moral, ou uma tentativa de fundamentação de enunciados normativos, né? Tampouco de uma teoria a respeito do bem viver, ou ainda de uma teoria política da justiça, né, para usar aqui o termo do Rawls, né? Em Adorno há uma crítica à moral, né? E não uma moralidade no sentido substantivado. O que nos interessa desse modo é discutir a validade dos pressupostos da tradição moral. Não é discutir a validade dos pressupostos da tradição moral, mas o conceito de sujeito moral dessa tradição. Quem é esse sujeito que é a autoconsciência kantiana? Quem é esse sujeito? Queremos pensar aqui os problemas, né, inerentes à ideia de um sujeito racional pensado como um possuidor de liberdade, autonomia e responsabilidade tomado como pleno. Também, então, dito isto, eu vou pedir a liberdade, então, de utilizar os conceitos de ética e moral de forma indistinta, né, que o Adorno não trabalha com esses conceitos, então acho que não é, enfim. Mas eu gostaria de dar conta de uma diferenciação que nessas aulas que eu te falei lá no início, né, que é problema de filosofia moral, para quem se interessar, ele claro, está no alemão, mas já tem traduzidos para o espanhol e para o inglês. São traduções muito boas que vale a pena consultar. Então, nessas aulas, Adorno estabelece uma pequena relação entre esses termos. Que relação é essa, né? A palavra ética, para ele,
soa tão rigorosa e parece ter um senso mais humano do que moral. O que significa dizer que, por ética, entendemos a existência de normas sociais capazes de orientar a nossa ação de uma forma mais correta e justa, reconhecendo os limites que correta e justa pode aqui significar. Para Adorno é o contrário. A ética se refere mais ao indivíduo em sua própria autodeterminação, ou seja, o conceito de personalidade encerrada em si mesmo. A questão que surge com o termo ética é como viver de acordo com minha própria natureza? Como ser eu mesmo? Como preservar, por fim, tudo aquilo que me constitui enquanto sujeito? E quando eu digo aqui, o que nos constitui enquanto sujeitos, né? Acho que uma das coisas que vem à mente é sentimentos, afetos, impulsos. Então, é isso tudo quem nos constitui. E depois a gente vai ver como que o Kant, para isso, tudo isso é repreendido na moralidade kantiana. O sujeito moral kantiano, o sujeito racional kantiano, ele não é afetado, né, por emoções. Né? O sujeito moral e racional, ele não é um sujeito emotivo. Ele não é um sujeito que pensa a partir dos seus sentimentos. Não, desculpe, né? Pensa a partir dos sentimentos. Mas é um sujeito puramente racional. E é isso que o Adorno quer mostrar, que isso é uma moralidade repressiva. Então, desse modo, a questão ética estaria atravessada por uma grande ilusão. De um lado, a de que nos faz pensar que a cultura ou a adaptação do indivíduo a ela estaria baseada no cultivo próprio da individualidade. Portanto, de um sujeito que preserva tudo aquilo que o constitui. E, por outro lado, a de que, nesse processo de adaptação, o que se esconde por detrás da questão ética é apenas uma simples afirmação acrítica de um eu autônomo. A ética seria, portanto, a má consciência. Má consciência. Uma negação interna do eu. Tá? Para fins puramente adaptativos. E aqui eu estou dizendo que o Adorno está pensando desde a filosofia do Kant. Né? A ética seria uma negação interna do eu. Essa repressão dos sentimentos. Né? Você reprimir os sentimentos. Eu acho que não sei se o Felipe ou o Campelo passou por aqui, né? Mas ele tem uma pesquisa fantástica sobre a racionalidade dos afetos, né? Assim como o Safatli e outros colegas têm. Né? Eu acho isso gigante, a pesquisa que eles realizam. Então, nas palavras do Adorno, a ética deixa de lado, desde o começo, o problema decisivo da filosofia moral, o da relação entre o indivíduo com o universal. Então, o problema central da filosofia moral, pelo contrário, seria o da relação entre o particular, os interesses particulares, o comportamento dos homens, individuais e particulares, e o geral que vem antes deles. Ou seja, a moral alude à tensão entre o indivíduo e a norma social. A questão moral surge apenas quando, na vida de uma sociedade, as normas morais do comportamento deixam de existir como pressupostos evidentes e inquestionáveis. E toda a autoridade que elas carregam aparece somente de maneira coerciva e arbitrária. Enfim. Então, essa natureza repressiva da cultura aí só é visível quando a ética, repito, a má consciência da consciência, é proscrita em função da exposição da tensão entre as reivindicações do indivíduo em sua estreita particularidade e uma organização social completamente antagônica. Né? E é aí que se manifesta não apenas as dificuldades às quais uma ação moral está sujeita, mas também o que acontece quando os conceitos centrais da ação moral, liberdade, espontaneidade, autonomia, consciência moral, dever, boa vontade, são todos os conceitos da arquitetônica kantiana, são pensados puramente sob premissas idealistas. E nós temos um problema gigante, né? Então, o procedimento que o Adorno usa, como eu disse anteriormente, é a crítica imanente. Então, a crítica imanente vai ter a função, né, Deu uma travada, professor. Travou, viu? Parou em crítica. Aqui, parou em crítica.
Parou em crítica imanente. Tá. Então, aí o Adorno vai resgatar, vai fazer uma crítica imanente a esses conceitos para tentar trazer à superfície, né? E aí, via conceito, é isso que é interessante no Adorno, o Adorno ele não abre mão do conceito, ele concorda que pensar filosoficamente, né, usando a frase do Deleuze, é pensar por conceitos, mas ele vai dizer que também não basta só pensar por conceito. É preciso trazer a verdade, né, trazer à superfície o momento de não verdade do conceito. Aquilo que ele tem... Começou com uma chuva de fogos aqui, eu acho que é para comemorar a nossa live. Então, o que o Adorno está tentando dizer, olha, eu preciso trazer o momento de não verdade que está nesses conceitos de liberdade, espontaneidade, autonomia, responsabilidade. Mas eu preciso trazê-la via conceito. É importante. Então, aqui aparece, né, acho que as pessoas não sabem muito bem isso, né, mas o Adorno ele tem uma obra sobre o Husserl, né, da fenomenologia, né, que foi escrita em 1924. Então, aqui aparece o Adorno que pensa fenomenologicamente. Né? Ele tenta mostrar a dialética oculta que há no conceito. Ou, em outros termos, né, ele tenta mostrar que há uma camisa de forças, que o conceito é uma camisa de forças. Né? O que isso significa, assim, para talvez ficar um pouquinho mais claro, né? O conceito de liberdade é extremamente emblemático. Né? Por quê? Porque ele é, além de ser formal, ele em nada condiz com o real. Então eu preciso trazer esse momento de não-verdade que está imanente nele mesmo. Como é que essa liberdade se efetiva? Né? Como é que eu posso pensar a liberdade dentro de uma... E aí, infelizmente, precisa voltar lá àquela frase, né? Como é que eu penso uma liberdade particular dentro de uma estrutura social, dentro de um mecanismo tão bem articulado que não permite você agir livremente? O que significa agir livremente também, né, dentro dessa estrutura? Então, Adorno quer mostrar esse momento de não-verdade. Ele quer dizer que todos esses conceitos são puramente abstratos. E que pensar uma ética, ou uma filosofia, ou uma moral dentro dessa estrutura entre aspas, balela. Né? Enfim. Então, o interesse do Adorno pela moralidade é um interesse histórico-político. Né? E aí vem o Adorno que leu Marx. Né? Uma vez que a ênfase no conceito de liberdade, na filosofia prática da modernidade, era inseparável de interesses políticos, da burguesia revolucionária, né? Em sua luta contra o privilégio feudal e a tutela clerical. Aí a gente volta ao Kant também naquele textozinho fabuloso, né? Resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Então, somente nesse momento, cujo início é localizável ali no Renascimento, né? O Montaigne, né? O Rochefoucauld e tal, o indivíduo pode se tornar sujeito da filosofia prática capaz de pensar em si mesmo e determinar, pelo menos potencialmente, sua própria ação. O interessante é que não mais e tão somente de forma autorreflexiva, pois o problema moral passa a ser essencialmente um problema político. Então, o que a reflexão moral busca, né, em última análise, não é só fundamentar a liberdade do indivíduo, que se percebe autônomo em relação à ordem social que ele está inserido, mas, e talvez aqui principalmente, é ver em que medida esse sujeito pode, através de uma subjetividade atemporal, como queria o Kant, fundamentar, desde si mesmo, uma possível normatividade social. Ademais, a moralidade se pergunta como encontrar princípios normativos válidos no momento em que as velhas âncoras metafísicas não mais se justificam. Isto é, quando o mundo parece se desintegrar em um conjunto de mônadas que perseguem seus próprios interesses. Quando entramos no reino de uma modernidade em conflito consigo mesmo. Para usar aqui umas palavras do Habermas, né? Então, a nosso ver, o que a filosofia moral busca no seio dessa modernidade desintegrada é garantir a unidade de maneira não heterônoma, ou melhor, puramente racional. O fundamento da coexistência social, com base na autodeterminação da razão,
quando todas as ordens objetivas foram desintegradas dentro de uma lógica operativa, parecia unir os indivíduos ao conflito e não ao acordo, o papel exercido pelas doutrinas morais de Raul Adorno dão testemunho da tentativa desesperada de colocar no lugar da religião enfraquecida um motivo intelectual para preservar na sociedade quando o interesse falha. Como autênticos burgueses, os filósofos pactuam na prática com as potências em que sua teoria condena, né? É por isso que a filosofia política moderna se concentrou na busca por um termo comum, que por meio dele fosse possível fundamentar tanto a liberdade quanto a submissão do indivíduo. É que eu estou pensando Hobbes, Locke, Rousseau, todos aqueles filósofos políticos da modernidade. A liberdade garantiria a liberdade da vontade. A submissão garantiria a coerção legal. Em Kant, o postulado de uma autonomia da razão permitirá a outorga da liberdade a si mesma, como independência de toda a coerção externa, seja ela social, religiosa ou mesmo da própria natureza. Em última análise, a significação da ética, né, kantiana para Adorno é tentativa de derivar de uma lei da razão o dever do respeito mútuo, ainda que empreendida de maneira mais prudente do que toda a filosofia ocidental, não encontra nenhum apoio na crítica. É a tentativa usual do pensamento burguês de dar consideração sem a qual a civilização não pode existir. Uma fundamentação diversa do interesse material e da força, sublime e paradoxal, como nenhuma outra tentativa anterior e efêmera, como todas as elas. Enfim, tudo isso aqui é para mostrar como é que o Adorno tenta pensar de que modo a gente ainda, de que modo a moral ainda, boa filosofia moral ainda é possível, né? Como é que eu posso encontrar, dentro de insuficiências de pensamento, uma possibilidade de construir uma espécie de arquitetônica possível para a gente pensar a nossa realidade? E que eu digo porque a leitura que eu faço, que eu penso ser filosofia, eu acho que é justamente isso, a possibilidade da gente construir, né, como eu disse em uma outra live, modelos de pensamento que nos permitam pensar para além de todo e qualquer autor. O que um autor nos fornece são modelos, né? Modelos para a gente entender, não apenas como o objetivo se mostra, mas a gente entender qual é o mecanismo que está por trás de todas essas manifestações. E o que o Adorno está tentando fazer com Kant é justamente isso. Eu acho que a gente poderia focar unicamente no conceito de liberdade. Espera aí, todo mundo falando de liberdade. O capitalismo fala de liberdade. Todas essas estruturas que violentam o sujeito têm um discurso bonito de liberdade. Mas no final das contas, é uma liberdade repressiva, que tende a todo momento a dominar, a controlar, a colocar o sujeito numa espécie de amarra, né? Impossibilitando-o de pensar para além dessas estruturas. E quando eu disse um pouco atrás em relação o porquê que a filosofia kantiana é repressiva, porque, e aí eu falei do Felipe, né, porque eu acho que o Adorno vai pensar muito mais de como que a gente pode resgatar aquilo que a razão moderna enfraqueceu, né? Como é que eu posso pensar, como é que eu penso os afetos? Como é que a estética, né, ainda é um refúgio para a liberdade? Porque assim, o que a gente vê hoje, aí, né, talvez pensando mais comigo aqui, é uma formação de sujeitos completamente embrutecidos, enfim, né, que usam essa racionalidade para embotar, enfim, a todo tempo, aquilo que de fato nos constitui, né? Hoje a gente vive uma realidade tão implacável que eu não consigo, né? Quando eu digo não consigo, para usar um termo mais universal, eu não consigo ficar estremecido diante do irmão que sofre.
não há mais a sensibilidade, né, que faz com que a gente perceba que nós estamos numa realidade violenta, né, e que há pessoas sofrendo com isso. Né. Então eu digo que a liberdade kantiana e a Adorno faz essa leitura justamente por isso, porque ela não permite, né, que haja sensibilidade. Eu tenho que agir tão somente pela razão. E é uma razão que violentou, desde a sua história lá, que violentou muita coisa para sobreviver. Né? E esse modelo de razão, que para o Adorno, a ética e moral se fundamenta. Né? De uma razão que não permite a existência de outras formas, de outros modelos de pensamento, que não permite sensibilidade, que não permite sentimentos, que não permite afeto. Para terminar, daí para a gente dar um espaço para a gente conversar também um pouco, o que é filosofia moral no Adorno, então? A filosofia moral no Adorno é, no primeiro momento, uma crítica a todas essas tradições que tentam pensar essa normatividade social tão somente a partir de princípios, né, que enclausuram, né, a boa convivência, o bom agir nesses princípios. E é também a possibilidade da gente, primeiro crítica, mas é também a possibilidade da gente pensar um outro mundo possível, né? Em que a filosofia ela possa atuar como uma ferramenta que possa expressar tudo aquilo que linguisticamente a gente não consegue. A filosofia é essa constante tarefa, né, esse movimento incessante de mostrar para as pessoas que as coisas não são como deveriam ser, que o mundo deveria ser de outro modo. E não apenas isso, mas mostrar dessa estrutura aonde eu posso me refugiar, em que caso eu posso me refugiar. Então, no final das contas, a filosofia moral no Adorno é a possibilidade de expressar o sofrimento do outro. Né? É a possibilidade de expressar a alteridade, a não identidade, que são conceitos também importantes. Então, basicamente isso. Desculpe se eu fui muito cansativo, mas porque o Adorno exige isso da gente, né? Esse trabalho meio analítico, de buscar algumas coisas ali, né? Enfim. Mas a proposta foi essa, de dizer para vocês que além de crítica, a filosofia ela é um modelo de pensamento que faz a gente acreditar na possibilidade de um mundo melhor, né? E ela mostra, né? Essa tarefa de sempre, enfim, né? De acreditar na utopia, né? Enfim. Bom, muito obrigado, professor. Eu sempre digo aqui que a ideia do projeto é fazer o professor convidado expor, né, aquilo que ele pensa, o que ele está trabalhando, o que ele reflete, até porque eu faço um arquivo, né? Essa aqui é a 51ª live. Ela vai ficar salva tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Então depois as pessoas podem consultar a pesquisa. Você bota lá no YouTube Adorno, pode ser que essa aqui apareça. Então a pessoa já pode mergulhar um pouco, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, professor, que você falou de várias perspectivas, foi lá em Kant, em Marx, e eu lembrei de uma obra do Adorno, e eu queria saber qual o impacto da reflexão. Claro que não dá para fazer uma coisa muito bem elaborada, que a gente só tem 7 minutos, 6. Mas assim, a obra que ele faz a reflexão sobre a personalidade autoritária, até que ponto isso aniquilou de vez a possibilidade de uma liberdade? Porque assim, pela exposição você já percebe que a liberdade é uma escolha daquilo que me oferece. Eu não tenho a liberdade de dizer não para as escolhas. E essa reflexão que ele faz da personalidade autoritária, até que ponto ela aniquilou a possibilidade da gente dizer não às coisas? É uma pergunta... Daria mais uma live. Mas, enfim, né? É uma pergunta extremamente interessante, Hugo, porque essa personalidade autoritária, né, é um escrito conjunto, né, com vários pesquisadores, e é uma pesquisa que inovou as pesquisas na psicanálise, na psicologia social, enfim, né? Porque é um texto que os caras estavam pensando, né,
como é como é que o sujeito pensa, né? O que que constitui de fato o sujeito, né? Quais são como é que essa estrutura social afeta o indivíduo e como é que o indivíduo se comporta diante dessa estrutura? O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu acho que infelizmente, e aí a personalidade autoritária nos ajuda um pouco nisso, nós estamos dentro de que os autores vão usar, de uma sociedade completamente administrada. Todas as esferas, né, desde a educação, desde a formação, enfim, né, como um todo, eles tendem a construir sujeitos que não estão mais interessados como é que eu poderia dizer isso? Em fazer uma crítica a si mesmo, né? Mas a gente acaba entrando tão naturalmente nessa estrutura que, no final das contas, a gente acaba não percebendo uma luz no fim do túnel, né? Porque aí a gente percebe, né? Esses dias eu estava pensando com um colega meu como que a formação ela é um pouco disso, né? Eu brinquei com meu colega e falei assim: rapaz, eu estava imaginando quando eu entrei ali na universidade e quando eu saí. E olha que nós somos de humanas, né? Hoje a formação ela constrói sujeitos técnicos, né? Ela quer sujeitos que atendem imediatamente determinados fins. E se você não atende determinados fins, você está completamente excluído dessa. Então, por que eu estou dizendo isso? E como é que isso afeta o sujeito, né? Afeta a tal ponto que o sujeito não mais se conhece. Né? E o que os autores fazem nesse texto é justamente, por meio de escalas, pensar a possibilidade da gente desvelar todo o substrato ideológico que está por trás daquilo que constitui o sujeito. Né? E aí, é claro que eles precisam fazer isso com recurso tem que recorrer ao Freud, né? Uhum. O Freud é um autor que os ajuda a pensar, né? Quem é o sujeito, como que o sujeito é constituído, como que o sujeito é afetado por essas estruturas. E no final das contas, há sujeito. Aí tem aquela famosa escala F, né? Por que há essa bipolaridade entre um indivíduo que aqui defende o feminismo, mas em casa, enfim, né? Não vê o momento de surrar a mulher, ou de quando passa uma mulher na rua, né? Aqueles adjetivos grotescos, né? Que nós estamos aqueles assovios como se a mulher fosse gostar daquilo, né? É inacreditável. Exatamente. Ou a buzinada. Exatamente. Então, essa é a estrutura de sujeito, né? E aí isso veio à luz nesses últimos anos, né? E aí a gente precisa tocar de como que a política, a política não, né? Que o gestor, o presidente do Brasil, ele tem sido espelho para uma espécie de reprodução tão cabulosa de violência, e as pessoas estão reproduzindo isso, cara. Então, como é que esses sujeitos aceitam tão passivamente essa violência? Então, esse estudo é justamente para pensar isso. É possível ainda a gente resgatar aquilo que constitui o sujeito de fato? É preciso é possível tirar o sujeito dessa lama, né, que ele está inserido? Eu acho que sim, eu acho que há formas aí de a gente pensar. E a estética talvez seja uma das saídas, né? A arte, eu acho que, diria o Fernando Goulart, né? Se não a arte, porque a alma, apesar do corpo, né? Aquela coisa. A arte é algo que estremece, né? Que te tira da zona de conforto, que faz você viajar, enfim. Acho que é isso. Acho que a possibilidade que eu vejo de saída. Meu querido, estamos encerrando. Falta agora 40 segundos. Queria agradecer imensamente. Lembrar que a live vai ficar salva. Se depois tu quiseres, eu posso enviar o link do YouTube para você divulgar também pro pessoal, tá bom? Agradecer imensamente. Muito obrigado. Depois de passar essa pandemia, bora ver se a gente se encontra pessoalmente. Você vem aqui, eu vou aí. A gente toma aquela Heineken estupidamente gelada. Já estou armando a Arapuca, viu? Eu vi. Eu caio tranquilo na casa da Arapuca. Toda vez que você me manda, eu já estou ali embaixo sendo preso já. Valeu, Fábio. Beleza, obrigado, meu irmão. Abraço aí pra ti, abraço pra todo mundo, até a próxima. Valeu. Cuide-se aí, valeu, abraço. Valeu.